Fala, gente boa, a graça e a paz a todos. Hoje passando para fazer uma indicação muito importante de um livro escrito por um pastor congregacional da nossa denominação, pastor Bruno César. O livro é este aqui. Olha aqui, vê se dá para olhar direitinho. Bruno César, uma saga congregacional. É um livro que é excelente para quem é congregacional de forma particular, mas de forma geral é excelente para toda a igreja brasileira, porque é uma saga, é uma narração, uma luta que Bruno travou para poder trazer a história dos congregacionais no Nordeste brasileiro especificamente, mas o livro fala também da história dos congregacionais no mundo. Então, como ele trata aqui do livro, uma saga congregacional, o congregacionalismo e sua luta por inserção e sobrevivência da Inglaterra do século XVI ao sertão paraibano do século XX. Então, o pastor Bruno ele faz uma análise histórica sobre como o evangelho chegou até o sertão paraibano com relação às lutas, às dificuldades que os primeiros missionários, os primeiros pastores tiveram, né, no sertão paraibano. Passa por Caruaru e outras regiões, até chegar em Catolé do Rocha, onde ele vai tratar sobre a questão da perseguição religiosa e também do começo ali, né, do protestantismo no Nordeste. Vai tratar de alguns temas importantes e vai falar também sobre a questão do como surgiu o congregacionalismo. Tem muita gente que não sabe que os congregacionais vieram do movimento puritano da Inglaterra. Eu vou só ler o índice aqui um pouquinho, né, para que vocês possam ter ideia do que trata este livro, né, de forma geral. Portanto, primeiro ele começa com a sua saga, como ele começou a ir em busca de documentos, viajando para algumas cidades chaves, né, para poder pesquisar em documentos da época, jornais, recortes, inclusive até com a ajuda de padres que passaram, né, os documentos que falam sobre esses padres que passaram e viveram essa perseguição, juntamente com a paróquia católica ali em Catolé do Rocha. E ele tem acesso a documentos que traz a lume essa história fantástica dos pioneiros aqui no Nordeste do Brasil. Vai falar sobre o protestantismo congregacionalista, as suas origens dos congregacionais já desde a Inglaterra. Vai falar da Maria Sanguinária, vai falar dos puritanos, evidentemente, o congregacionalismo norte-americano, vai falar principalmente também de Robert Reed Cali, que todos nós congregacionais sabemos, foi quem trouxe o congregacionalismo para o Brasil, embora com algumas modificações com relação aos congregacionais ingleses e americanos. E vai falar um pouquinho sobre isso, a origem do doutor Cali, que ele era médico, quando ele veio da Ilha da Madeira, ainda em Portugal. Vai falar sobre Sarah Cali, também trazendo alguns fatos importantes da vida de Sarah, da vida do próprio Cali, para o nosso conhecimento também. Vai falar sobre o Dr. Cali e Sarah, quando eles chegam ao Brasil, começo do protestantismo no Brasil imperial. Falar do reino de Deus, que não há escravos, a luta até mesmo de Robert Cali. É muito interessante esse trecho do livro que fala sobre a luta de Robert Cali com relação à escravatura no Brasil. Robert Cali foi totalmente contrário, né, a que os senhores tivessem escravos. Inclusive, os primeiros, né, convertidos foram pessoas que eram mestiças, negros, mulatos, ex-escravos, que começaram a frequentar a igreja e ouvir a pregação do evangelho. É importante saber disso. Inclusive, né, ele uma pessoa branca, ele dava muito valor e tinha muito amor também pelas almas, né, dos negros, que naquela época eram totalmente desprezados, né? É importante a gente conhecer esse aspecto também da vida do Dr. Cali. Não tinha preconceito algum, apesar de ter recebido até mesmo, né, ameaças com relação ao apoio que ele estava dando a essa classe, né, entre aspas, inferior, que eles achavam na época. Vai falar ainda no capítulo 3 sobre os congregacionais no Nordeste do Brasil, né, o trabalho de Manuel Vieira, a fundação da primeira igreja protestante em Pernambuco.
vai falar da resistência que eles tiveram, até mesmo da perseguição que houve também, de uma grande agitação em Caruaru, inclusive até mesmo morte, o primeiro mártir, né, podemos dizer assim, pernambucano, com relação à pregação do Evangelho. No capítulo 4 vai falar sobre conhecer o campo da batalha, o sertão paraibano até as décadas de 1930 a 1940. É muita coisa interessante, a situação política, a origem da Paraíba, a situação socioeconômica, a situação religiosa principalmente. Depois ele vai entrar no capítulo 5 dos embates ideológicos religiosos, né, que aconteciam entre os católicos romanos e os congregacionais, né, nesta época. Que mais interessante também a questão da como os congregacionais sofreram e lutaram para poder estabelecer o evangelho, né, em língua portuguesa em nosso país. Depois entra nos congregacionais pioneiros do sertão paraibano propriamente dito, entra na questão de Catolé do Rocha, o evangelho que chega ao sertão paraibano com Harry e... deixa eu colocar o óculos aqui para poder ler melhor para vocês. Harry e Frida Brialt, né? Acho que é assim que se pronuncia. Vai falar no sítio Cajueiro, o primeiro culto protestante do sertão paraibano, os atores aqui que participaram da disputa. Depois, os embates da fé católica em Catolé do Rocha, católicos e protestantes. E na fase final, a violência recrudesce. Depois há uma diminuição da violência, há uma empatia. Depois, um debate também interessante que houve entre o padre e um pastor, que até o pastor não foi muito bem com relação à defesa da sua fé. É bem interessante, eu estou aqui dando alguns pontos para você entender como é o livro. Levanta também a questão da resistência, o recomeço da obra ali em igrejas que foram queimadas, destruídas, até mesmo por perseguição realizada por Frei Damião, né? Então essa é uma história muito bem documentada. No final do livro o autor traz aqui as fontes, as referências onde ele pesquisou, todas essas informações que ele traz aqui. E por fim, ainda tem um apêndice falando sobre o congregacionalismo brasileiro e estrangeiro, continuidades e descontinuidades do congregacionalismo do exterior, Inglaterra, Escócia, né, Estados Unidos, até o congregacionalismo aqui no Brasil, que tem algumas coisas diferentes, né, embora tenha algumas coisas que continuaram e continuam até hoje entre nós congregacionais. Bem, esse é um aspecto geral do livro. Tem muita informação aqui interessante. Como eu vou dar uma informação que o livro traz também, que muita gente não sabe. Você sabia que a Universidade de Harvard, por exemplo, a tão conhecida, famosa Universidade de Harvard, foi fundada por congregacionais? Pois é, esta universidade foi fundada, e o pastor Bruno fala sobre isso aqui também no livro, dentre outras universidades, para preparar líderes, pastores, né, pensadores, né, essa era a função primordial da universidade naquela época, né, das universidades, algumas universidades daquela época. Enfim, para preparar intelectualmente e também teologicamente os pastores, os missionários que sairiam dessas universidades para o mundo, formando também pessoas altamente capacitadas. Olha aí, e tem muita gente hoje, muitos professores universitários que falam mal, né, da religião, como se a religião fosse contrária, né, ao racionalismo, ao estudo acadêmico, na preparação intelectual das pessoas, né? Universidades, as grandes universidades foram fundadas por religiosos. Muito bem? Fica aqui a nossa dica, espero que você tenha gostado. Mais uma vez a capa, Bruno César, uma saga congregacional. Vale a pena você adquirir, vale a pena você entrar em contato. Eu vou deixar aqui abaixo, ou qualquer lugar que o Instagram do Pastor Bruno, para que você possa entrar em contato com ele para poder adquirir este livro. Até breve, Deus abençoe. Procure conhecer a história da sua denominação. Você que é congregacional, procure conhecer a história da sua denominação, da sua igreja. Nós estamos aqui em Guarabira, na Paraíba. Aqui em Guarabira teve
uma perseguição muito grande também. Inclusive essa igreja foi apedrejada, né, pela turba aí do Frei Damião. Quem sabe essa história futuramente será contada em livro. Deus abençoe, até breve. Compartilhe este vídeo, se inscreva no nosso canal, nos siga nas redes sociais, PR Antônio da Costa. Até breve.